Hello, guys! No vídeo de hoje, a gente vai ver a nossa revisão da unidade 3, ok? Let's go! Nessa unidade 3, nós vamos ver 3 tempos verbais diferentes, ok? Que é o Simple Past, que a gente já viu na aula passada, o Present Perfect e o Past Perfect. Vamos lá. Então, o Simple Past, só para dar uma revisada, trata-se do tempo verbal do passado, é uma ação que começou no passado e terminou no passado mesmo, ok? Lembra que a gente tem 2 tipos de verbos, verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed, e os verbos irregulares, que é aquele que muda completamente, que a gente precisa memorizar. Lembra que a gente usa os auxiliares did e didn't, ok? Did para interrogativa e didn't ou did not na negativa. E também fala de alguns marcadores de tempo, que são palavras que já vai dar para entender que trata-se de algo do passado. Por exemplo, last night, a noite passada. Last year, ano passado. Some minutes ago, alguns minutos atrás, e por aí vai. Agora vamos ver com relação ao present perfect. Present perfect, pensa numa linha do tempo, onde aqui eu tenho o passado e aqui eu tenho o presente. No meio, ele vai ficar, então, o present perfect. Tanto que eu até brinco com os alunos, eu chamo ele de pressado, que é uma mistura de presente com passado, ok? Então, como é que ele funciona? Trata-se de uma ação que começou lá no passado, mas ele vai ter alguma interferência, alguma reação aqui no presente, tá? Além disso, também é importante a gente lembrar que o mais importante aqui no Present Perfect é a ação. Não exatamente quando ocorreu. Quando ocorreu não é tão importante. O mais importante é a ação em si. Por que para brasileiro é muito difícil o Present Perfect? Por quê? A gente não tem esse tempo verbal no português, ok? Aqui, qual auxiliar que a gente vai usar? Have e has, ok? Só que isso vai depender do sujeito. Se for he, she, it, a gente já sabe que é o has. Então, você deve estar se perguntando, mas Juliana, o have não quer dizer o verbo ter? Sim, é o verbo ter. Mas aqui, no present perfect, ele vai funcionar como um auxiliar. Então, ele vai ser neutro, praticamente ele não vai ter tradução, ok? E em seguida, a gente vai precisar também utilizar o verbo que a gente quer trabalhar no past participle. O que seria isso? Lembra lá na unidade 2, que a gente tem uma tabela com 3 colunas de verbos irregulares? Então a primeira coluna, o que vai ter? O verbo no infinitivo, que é o verbo sem conjugação. Depois a gente tem o verbo no passado, que é aquele do simple past, ok? E o participle é justamente essa terceira fileira, ok? Então, por exemplo, o verbo to be, como é que ele vai ficar? Na primeira, no infinitivo, to be. Depois, no passado, was and were. E no participle, been. Se fosse o verbo to go, depois went. E em seguida, desculpa, isso mesmo, go, went. E em seguida vai estar o gone, ok? Como é que vai funcionar a estrutura, tá? Vamos ver um exemplo aqui na afirmativa. I have read a new book. Então, eu tenho escrito um novo livro. Então, o que quer dizer? Eu comecei a escrever lá no passado, mas eu continuo escrevendo ainda até hoje. Eu não terminei esse livro, ok? Então, aquela estrutura, o have aqui vai funcionar como auxiliar e o verbo to write fica reading, na participle, ok? Se fosse a terceira pessoa do singular, no caso aqui eu coloquei o exemplo com she. She has written a new book, ok? Ela tem escrito um novo livro. Novamente, auxiliar has, porque é a terceira pessoa do singular, e o verbo no participle, ok? O verbo write. Também é possível a gente fazer contração na afirmativa, tá? Com have e com has, como a gente está vendo aqui. Então, como é que vai ficar? I'm reading a new book. She's reading a new book, ok? A negativa. Onde que eu vou trabalhar a negativa aqui na frase? É justamente com o auxiliar no have
ou has, que aqui vai ficar haven't e hasn't. You haven't studied for the exam. Você não tem estudado para o exame. He has not or hasn't studied for the exam. Ele não tem estudado para o exame, ok? Interrogativa, também o que eu vou fazer? Vou colocar o have ou o has, dependendo do sujeito, na frente. Have they worked a lot? Ele tem trabalhado muito. Has she worked a lot? Ela vem trabalhado muito, ok? Então, aqui eu coloquei um exemplo das estruturas, tá? Só para ficar como uma colinha para a gente ver na hora que for montar alguma frase. Então, é sujeito, have ou has, dependendo do sujeito. Lembrando que se for terceira pessoa do singular, he, she, it, eu vou utilizar o have ou has. E o verbo no participle. Se for interrogativa, have ou has, dependendo novamente do sujeito, e o verbo no participle. E a negativa, sujeito, mais have not ou haven't, has not ou hasn't, dependendo do sujeito, e o verbo no participle, ok? Também, ela fala sobre advérbio de frequência. O que são isso? São palavras, ok, advérbios, que vai dar o sentido de uma frequência, de você fazer algo todo dia, ou sempre, ou nunca, ou às vezes, isso são advérbios de frequência. Então, aqui nesse tempo verbal no present perfect, a gente tem alguns que são, assim, marcados toda vez a gente vê eles, tá? Como just, ever, already, never, yet, since and for, ok? Just, quando você acabou de fazer algo. Ever é no sentido de se você já fez aquilo na sua vida, se você já teve aquela experiência. Already, aqui já no sentido de tempo. O never, nunca, a gente já conhece. Yet é o já ou ainda na negativa, ok? O since é desde e o for, por. Então, vamos ver isso na prática. Então, na primeira frase, I have just made a cake. Então, a gente está vendo aí o just e o verbo make no participle made. Have you ever been in Brazil? Aqui ficou um erro de digitação, depois eu corrijo para vocês. She has already finished her homework. They have never been at Disney. They haven't arrived yet. He have lived in São Paulo since 2005. He has studied English for 3 years. Ok? Só para vocês terem um exemplo da como é que ficaria a tradução, tá? Vou pegar as duas últimas, tá? We have lived in São Paulo since 2005. Nós temos morado em São Paulo desde 2005. He has studied English for 3 years. Ele tem estudado inglês por 3 anos, ok? E agora vamos ver um outro tempo verbal, que é o past perfect. O que é o past perfect? Ele vai se tratar de duas ações que ocorreram no passado, terminaram no passado mesmo, porém, eu preciso saber qual delas começou primeiro. Então, para eu identificar qual delas terminou primeiro, o que eu faço? Eu vejo, vou colocar a primeira ação que ocorreu primeiro, o past perfect. E a segunda que ocorreu depois, eu vou usar o simple past. Outro detalhe, lembra que no present perfect a gente estava usando o have e o has como auxiliar, certo? Aqui nós vamos usar o had. O que é o had? Ele é o verbo have no passado, ok? Então, do presente, a gente usa o have do presente. E had, verbo have do passado, ok? Mas vai ter tradução como verbo? Não, também ele vai funcionar como auxiliar, sem tradução, ele vai ser neutro. Então, had para afirmativa e interrogativa e had not ou hadn't, se você quiser contrair, para negativa. E, mais uma vez, o verbo que a gente vai trabalhar, eu vou usar ele de que forma? No past participle, ok? Que é aquela terceira coluna, não esqueçam. Vamos ver isso na prática. No primeiro exemplo, na afirmativa, I had already cleaned the house when my mother arrived. Então, como é que fica a tradução? Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Então, qual é a primeira ação? O que aconteceu primeiro? Eu ter limpado a casa. E o que aconteceu depois? A minha mãe chegou. Então, você pode notar que a estrutura
I had, o verbo had no passado, como auxiliar, e o verbo clean, ok? No participle. Aí você deve estar achando estranho. Nossa, mas tanto o cleaned como arrived está com ed. Porque são verbos regulares. Verbos regulares, tanto no passado como no past participle, ele vai pegar, ele vai continuar praticamente o mesmo, só colocando ed. Só os irregulares que vai ter alterações. Posso contrair esse had, que nem eu contraí o have e o have e o has? Sim, pode, você pode contrair, ok? Então, de had, eu vou colocar só aquele apóstrofe e um D. Então, I already cleaned the house when my mother arrived, ok? Vamos ver a negativa interrogativa. The game hadn't begun when they got to the stadium. Então, o jogo não tinha começado quando eles chegaram no estádio. Então, qual a primeira ação? O jogo não ter começado. E a segunda ação que veio depois, eles chegaram no estádio, ok? E aqui o hadn't na negativa, had not, hadn't. Para interrogativa, vamos lá. Had you finished your chores when your mother showed up? Então, eu estou colocando had na frente e o verbo finish no participle, ok? Então, como é que fica a tradução? Você já tinha terminado suas tarefas quando sua mãe apareceu? O que ocorreu primeiro? Está perguntando se você terminou primeiro as tarefas e depois a mãe aparecer, ok? Detalhe que eu vou passar para vocês que isso não tem na apostila, tá? Pode ocorrer em alguma questão ele inverter essas ordens, tá? Como assim? Deixa eu fazer um exemplo na afirmativa para vocês terem uma noção. Aqui lembra que a gente está vendo que a primeira é o I had already cleaned the house. E a segunda, my mother arrived, ok? Então, como é que ele funcionaria se inverter? My mother arrived when I had already cleaned the house. Eu só inverti de posição uma frase com a outra. Mas isso quer dizer que eu ter limpado a casa vai ter ocorrido em segundo lugar? Não. A ordem cronológica de tempo continua o mesmo. Mas se eu posso inverter a posição, eu posso. Tá? Então, muita atenção. Se de repente tiver alguma questão, analise bem o que ocorreu primeiro e o que ocorreu depois. Que a maioria das vezes vai ser uma ação e a reação. Ok? A estrutura aqui. Então, eu vou utilizar o sujeito, o had para todas as pessoas, tá? Não vai ter diferença que nem do presente lá, que tem o have e o has, aqui é had para todas, e o verbo no participle. Se for interrogativa, had, o sujeito e o participle. E a negativa, sujeito, had not ou hadn't, e o verbo no participle, ok? Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam, se inscreva lá no canal, dá um joinha lá, o like, que isso me ajuda muito no meu trabalho. E caso vocês tenham alguma curiosidade para ver como é que eu preparo minhas aulas, o que eu estou fazendo de atividade com os alunos, entra lá no meu Instagram, que toda vez eu posto alguma coisa diferente, dicas de inglês também, ok? Então, o meu Instagram, @teacherjulianalopes, ok? Bom, espero que tenham gostado e see you later. Bye.